Ronaldo? Bom, tirando o jogo, primeiro, detalhes, né? Ontem, de novo, 45 mil pessoas, vencendo a média de público do São Paulo no ano. São Paulo superou 1 milhão de torcedores em 2024. Só fez isso 2 vezes na história. Talvez bata até o final do ano o público total da sua história. Tem sido assim e tudo mais. Porém, 45 mil torcedores numa atmosfera um pouco diferente. Não por conta da chuva, que aliás melhorou o gramado. O gramado é excelente. Até para o Rogério Ceni, gramado bom é isso aí. Não é gramado sintético. Isso aqui é gramado bom. Por conta da punição à torcida organizada do São Paulo. Quem não gosta de torcida organizada nunca foi ao estádio de futebol. O Morumbi, com a torcida independente, com os seus instrumentos, é um. O Morumbi, com a torcida independente sem instrumentos, é outro. Como o estádio é muito amplo, não é uma concha acústica e tudo mais, fica dispersa a torcida sem a condução da organizada. Então isso tornou o ambiente, e eu vou te dizer, vi contra o Botafogo algumas coisas, vi várias vezes contra o Tadieres, talvez com o estádio num ritmo diferente o São Paulo tivesse ampliado no segundo tempo, mais do que 2, pelas circunstâncias. Isso é um detalhe do futebol que as pessoas que veem o jogo na televisão não entendem. A polícia falou por que a punição? Teve briga, depois de 1000 anos a Independente se botou, metendo uma briga contra o Botafogo e tem um negócio uma competição de boxe, sei lá o quê. Há muito tempo não tinha o envolvimento da Independente no episódio, teve, e aí a punição é tirar um bumbo no estádio de futebol, muda a atmosfera do estádio. Só estou fazendo esse parênteses porque o São Paulo não tem ainda a perspectiva da volta da sua torcida organizada na plenitude, e isso vai ter influência contra o Flamengo, influência contra o Atlético Goianiense e talvez, se não conseguir reverter até lá, como for a punição, influência fundamental no jogo da Libertadores contra o Nacional de Montevidéu, que é outra Copa. Esse parênteses feito. O jogo, o São Paulo do Zubeldia enfrentou, a gente falou antes aqui, o Goiás joga com linha de 5. Além de linha de 5, com 2 volantes marcadores. Marcão e o Wellington, aquele que jogava no São Paulo. O São Paulo do Zubeldia enfrentou um adversário assim até agora. O Barcelona de Guayaquil na Libertadores Morumbi foi 0-0. O time do São Paulo, que não é um time exatamente criativo, sofre contra esse tipo de sistema. E estava sofrendo. Até porque, o Massa até falou, se fosse o Zanardi fazer um esquema especial de marcação no Lucas. E o Lucas fez, talvez, a sua pior partida desde que voltou ao São Paulo. O Vessa que falou isso. Você falou. Então, Vessa, o Lucas fez individualmente, talvez, a sua pior partida desde que voltou ao São Paulo no primeiro tempo. Aí, com um detalhe tático. Quem era o parceiro do Lucas pela direita? Não era o Igor Vinícius, era o Rafinha, que foi colocado, porque o Igor Vinícius não vinha tão bem, falhou em Fortaleza. O Rafinha é o Rafinha. É o comandante da patota, é o capitão do time. Só que ele não tem mais condição física de passar ao lado do Lucas. Então o São Paulo só jogava pela esquerda, com o Ferreirinha e o Wellington. Bem, os dois. Pela esquerda o São Paulo rasgou o Goiás algumas vezes. Sem o Lucas, ficava o Bobadilha tentando armar, o Luciano tentando encontrar uma posição no campo, encaixotado na linha. Não é uma linha de 5, era uma linha de 7, né, com os 2 volantes. E o Goiás tinha 2 atacantes pelos lados rápidos e o Thiago Galhardo como falso 9 ali. Estava bem armado, porque o Zanardi é um técnico que sabe armar exatamente esse tipo de esquema. É assim que joga o São Bernardo dele, jogava o São Bernardo dele. Aí, com poucas oportunidades, teve o lance da expulsão do Marcão, num jogo que o Goiás fez muita falta, mas tudo falta tática. O Goiás não bateu. Tudo falta tática, um monte de falta tática. É mais ou menos assim que joga o São Bernardo do Zanardi. E aí aparece um jogador, que é o jogador mais polêmico do São Paulo. Que é o jogador que incendeia o jogo, que é o jogador que faz o gol de 1-0, é o jogador que toma cartão amarelo no banco, mas é o jogador capaz de tirar um adversário do prumo. Então o Marcão, que marcava o Luciano toda hora, numa bola dividida, o Luciano chega antes e o Marcão vai. Se o Marcão fosse dividir com o Lucas, ele não ia daquele jeito.
se ele fosse dividir com Ferreirinha, ele não ia daquele jeito. Ele foi, ao pé, subiu, na hora deu para ver no estádio que tinha resvalado no rosto do Luciano, e aí entra aquilo que a gente fala, escala de árbitro. Árbitro, péssimo, inexperiente. A colocação desse árbitro constantemente na entrada da área do Goiás, enquanto o São Paulo tentava furar a entrada da área do Goiás. Aí tinha os jogadores e o árbitro. Era incrível o posicionamento. Eu nunca vi na minha vida. Deu para reparar. Sim. Aí teve uma hora que ele teve uma queda espetacular, que ele pegou no contrapé e caiu sozinho. Árbitro fraco, inexperiente, VAR, intervencionista. O que acontece? Ele deu amarelo, o VAR chamou e deu vermelho. Continuo na mesma opinião para qualquer lance. Lance interpretativo é do juiz em campo. Se ele é fraco ou não, se o Marcão exagerou ou não, e ele considerou amarelo, é a decisão dele. O VAR não tem que chamar. Simples assim. Mas só uma coisa, só para um parênteses. Você disse do árbitro mais fraco, desconhecido. Se a gente aqui analisou o São Paulo e Goiás e o Atlético e CRB como jogos mais tranquilos ali, eu acho que a CBF falou, cara, São Paulo e Goiás eu vou pegar os meus melhores e vou arrastar para outros jogos. Não, e pegar os meus melhores. Não, ou menos piores. Mas é assim, né, Vessoni? Será que ela não pensou um pouco isso? Sim, embora do jogo do Atlético, sabe quem apita o CRB Atlético? É o Klaus. O único jogo dos 8 que tinha um árbitro inexperiente era esse. Então, de novo, mas erro aí, na escala. E tem um ponto aí que a CBF tem que analisar que tipo de jogo vai ser. Exato. Um time vai jogar, o outro vai destruir. O outro vai destruir, exatamente. Né? Enfim, tem 8 árbitros mais ou menos mais experientes. Tem 8, dá para você pegar 8. Até depois tem uma sugestão para Corinthians e Grêmio. Nós vamos entrar nisso. Teria uma sugestão prévia, né? Não agora. O fato é que daí, claro, o jogo muda. O São Paulo tem 2 chances no primeiro tempo ainda claras. O Lucas perde um gol claro, o Caleri perde um gol claro, mesmo com a formação. E o Zubeldia, no segundo tempo, no intervalo, ele dá o que ele não costuma fazer. Ele ousa, muda, joga o Eric, tira um volante. Então o São Paulo passou a ter uma linha de 5 atacantes, não uma linha de 4. Para tirar o Lucas foi para o meio, para jogar de segundo volante. O Eric de um lado, Ferreirinha do outro. Na primeira jogada, o Lucas dá no Eric nas costas, o Eric cruza, o Caleri. O São Paulo, de fato, esse ano, a gente falava o número de jogadores que o São Paulo contratou na janela de janeiro e que hoje são importantes ou titulares. Hoje o São Paulo tem 2 jogadores mais leves pelos lados. O Ferreirinha, que é titular, e o Eric, que entra no segundo tempo. E aí o São Paulo, mesmo... Aí que tá, o São Paulo só faz o gol porque o personagem do jogo é um cara que faz o gol do 1-0, certo? Então, assim, o Caleri perde uma chance clara e ele pega um voleio difícil, ele já tinha chutado uma bola no primeiro tempo, e esse é o Luciano. E o Luciano fez seu gol número 80 com a camisa do São Paulo. Ele só tem menos gols que o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano nessa nova era. E ele é um jogador que faz gol de 1-0. Tem um monte de jogador que faz gol de 4-0. 3-0 ele faz. Então, ele não é um jogador de 1-0. E ele faz o gol mais importante. Ainda tem o segundo gol do Caleri, aproveitando um rebote do Luiz Gustavo, que outra vez talvez tenha sido o melhor jogador do time. Então esse é um destaque meio obscuro, né? O que o Luiz Gustavo vem jogando, para surpresa de muitos, inclusive a minha. E o São Paulo ganha por 2-0, mesmo sem seus melhores jogadores estarem numa boa noite, né? O Lucas não fez um bom jogo, o Luciano fez um jogo mais ou menos, o Caleri não fez um bom jogo, o Ferreirinha cansou no segundo tempo. Não é uma vantagem que mata a eliminatória, mas ela encaminha a eliminatória, né? Na próxima quinta-feira o São Paulo vai a Goiânia jogar, podendo perder até por um gol de diferença. Ô Massa, o primeiro tempo foi bem difícil para o São Paulo, não conseguiu romper as linhas. E aí não vou defender aqui que foi um grande jogo, nem acho que o São Paulo fez um grande jogo, mas não é tão simples você, num confronto como esse, não quero dizer que é mais fácil jogar contra o Palmeiras do que contra o Goiás, não é isso. Mas é um jogo diferente. O jogo de hoje é uma responsabilidade, a do São Paulo que jogava em casa para ganhar. O adversário vem muito fechado, o São Paulo, o 4-2-4 não funcionou definitivamente no primeiro tempo. O Zubeldia muda, coloca mais atacante, dá uma mexida geral no time ali, e aí vai. Porque o São Paulo não conseguia fazer o gol, mesmo com um jogador a mais, nos tempos que teve ainda no primeiro tempo. Quando o Zubeldia mexeu, fez o gol logo de cara.
Então, acho que a intenção dele de mexer é colocar 5 jogadores para tirar a sobra do Goiás, o Goiás com um a menos, né? Porque se você ataca com 4 e o adversário tem 5, quando o adversário fica com um a menos, ele fica com 10, tira no goleiro, são 9. Você empurra 5 contra 5, né? Só sobra 4 para te marcar na cabeça da área, só sobram 4 para marcar a saída do teu zagueiro. Então, acho que ele fez certo, o risco, não quando está com um jogador a menos, né, porque aí corre o risco menor, é quando você está 0-0 e faz isso. Porque o adversário passa a ter mais gente no meio quando pega a bola e o contra-ataque vem e vem mais rápido e é o grande problema, né? Agora, acho que a mexida foi correta e a prova disso é que você vê a mexida tática em campo, sai o gol. Né? Então, não tem o que discutir, acho que a mexida foi correta. Agora, me chama, acho que algo o que me preocupa nessa questão é você enfrentar um adversário com a menos e demorar para fazer o gol, sofrer para fazer o gol, né? Então, isso que dá um certo, né, o torcedor fica olhando, fala, pô, mas jogador a menos. Mas não foi muito, e não interessa, né? Jogo de... Não foi tanto tempo, assim, foi expulso aos 35 do primeiro tempo. O São Paulo teve 2 chances claras de gol aos 35. E fez o gol a 1 minuto do segundo tempo. Não demorou muito a fazer o gol. Então, aqui... Acho que talvez não tenha demorado a deslanchar depois. O gol sai depois da mudança, mexida. né? Da mexida. Então aí você passa a olhar a partir daí, né? A mexida, a jogada da mexida foi pensada pelo treinador. E tudo bem, esse tipo de jogo, cara, ganha, você tem que ganhar. Não adianta, foi mais fácil, foi mais difícil, sofreu mais, sofreu menos. A gente não pode esquecer, que acho que isso que também equilibrou mais o confronto, é que o São Paulo vinha de menos tempo de preparação, menos tempo de descanso, né? E ter um jogador a menos te auxilia, se desgasta menos no segundo tempo. Faz o resultado e pronto, cara. Esse negócio de, podia ser 7, podia ser 5. Entendeu? O que o São Paulo precisa é de um pouco mais de paz, de treino para o Zubeldia trabalhar esses momentos do jogo. Vocês imaginam, o Zubeldia está aqui o quê? 3 meses? 2? 3 meses, né? Vamos lá, 3 meses. Quantas vezes ele pôde pegar um dia, Vessone, na hora do treino, e falar assim, agora nós vamos jogar 11 contra 9. Nós vamos jogar 11 contra 10. Nós vamos jogar o adversário com 11 e a gente com 10. O adversário com 11 e a gente com 9. Que tipo de comportamento a gente tem que ter? Tá? Então, quando eu falo sobre isso, geralmente as pessoas me espinafram, né? Mas isso é ao longo de um trabalho que vai sendo construído. Então, não é de uma hora para outra que um time se entende em campo, apesar dos jogadores se conhecerem bem, enfrentando um adversário num jogo de Copa, que você sabe que também se tomar um gol complica muito, vai decidir fora. Então foi um resultado ok, interessante, 2-0. Me arrisco até a dizer que já era, já passou. Calma, não é assim, tem nada ganho, né? Vamos com parcimônia. O Danilo Pérez aqui, Vessa, fala, discordo do âncora. No primeiro tempo o São Paulo perdeu 2 gols cara a cara, um deles sem goleiro. Calleri e Lucas, então o esquema funcionou, foram erros técnicos, inclusive o Goiás nem chance clara teve. De fato, o Goiás, o Rafael praticamente não trabalhou, teve um gol impedido logo de cara do Goiás. Mas não chamou a atenção de vocês? O quê? Você tomar um gol que estava impedido e tal. Sim, tomar logo um gol de cara. Rafinha, primeira bola, nas costas do Rafinha. Chamou atenção, primeira Rafinha. bola. Não tem condição. Esse é o lance. Não tem condição hoje de correr atrás do cara. Aí o que aconteceu? O Arboleda passou. Essa é uma questão que só o estádio mostra. Os zagueiros do São Paulo, os 2, são rápidos e são bons. E eles jogam no mano a mano. Porque os laterais vão, o Rafinha não consegue, o Igor Vinícius vai e ainda consegue, vai na recuperação. Aí o Arboleda passou a marcar o atacante do Goiás, não o centroavante. O Galhardo ficou com o Alan Franco. O Arboleda passou a marcar o atacante rápido do Goiás mano a mano. E o Rafinha ficou... Porque o Rafinha correndo atrás do cara a primeira. Deu pra ver que não ia dar. Essa é uma questão quando jogar contra um time mais forte, contra um time 11 contra 11. É outra história. Exatamente. Mas enfim. Então é isso, galera. Um ótimo jogo do São Paulo. Eu não sou desse que podia ser 4, 5, não. Mas podia fazer mais um, 3-0. E aí sim ficaria
estava tranquilo e se classificar. Mas 2-0 também é um ótimo resultado, né? Só uma catástrofe pode fazer o São Paulo perder pro Goiás de 3-0 ou de 2-0 e perder nos pênaltis. Aí é palhaçada, na minha visão. E o foco agora é que é Flamengo sábado no Morumbi, vai estar lotado. O meu único problema é que o São Paulo não tem volante de marcação. Não sei se o Marco Antônio já vai jogar sábado. Ele entrou, tal, não sei se vai jogar sábado, talvez ele jogue. Aí Marcos Antônio e Luiz Gustavo, aí pode ser uma boa, né? Então é isso. E agora é foco total no Flamengo, ótimo resultado. Rames, a gente vai fazer um vídeo depois do Rames, a rescisão confirmada. São Paulo não vai perder muito dinheiro, ufa, ainda bem. Depois a gente vai fazer outros vídeos aí sobre reforços aí, valeu? É nóis, se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião. Todos esquece pra Banda Esporte, link na descrição. É nóis e isso aqui é São Paulo.